E hoje eu vou conversar um pouco aqui com o Roy, diretamente da Shot Fair, a maior feira bélica e de campismo da América Latina. E esse aqui é um episódio especial, porque se trata de uma coisa que eu gosto muito, que é sobre viagem. E tem uma peculiaridade aqui que eu vou deixar o Roy falar. E eu quero que você me diga primeiro quem é você. Eu te conheci agora, você é o Roy, ponto. É tudo que eu sei de você. Quero que você diga um pouco sobre você, CPF. De onde você é? Bom, eu sou o Roy, sou de São Bento do Sul, Santa Catarina. Pena que a minha esposa não pode estar aqui com a gente para contar junto comigo, né, a nossa história, porque nós escrevemos juntos uma história de viagem pelo mundo, né? Ela tinha 22 anos, eu tinha 32, quando nós largamos mão da vida trivial, dos trabalhos fechados em quatro paredes e fomos viajar o mundo. A bordo desse carro Defender, que está aí na exposição também, a primeira volta ao mundo de carro, né? Aconteceu em 2007, 2008 e 2009. 1.033 dias na estrada, 60 países, 160 mil quilômetros, que transformaram a nossa vida por completo, né? Primeiro que a gente, de lá para cá, nós não voltamos a fazer o que a gente fazia antes. Nós continuamos nessa vida de viajantes, nos tornamos escritores, né? Tanto que, após a primeira volta ao mundo, se me permite, eu vou mostrar um livro aqui, que é o Mundo por Terra, uma fascinante volta ao mundo de carro. Foi o livro que a gente lançou quando a gente retornou da nossa primeira volta ao mundo. Aliás, é muito legal ele, porque é um livro que está na 9ª edição. Ele é uma das leituras mais importantes no mundo do Overland no Brasil. Está na 9ª edição. E foi ele que possibilitou nós sonharmos mais alto para realizarmos a nossa segunda viagem de volta ao mundo, que aconteceu em 2014, 15, 16 e 17. Foram mais 51 países, foram mais 141 mil quilômetros em 3 anos e 4 meses. Né? A primeira viagem foi 2 anos e 10 meses, a segunda 3 anos e 4 meses. Então isso totaliza aí 6 anos e 2 meses na estrada a bordo desse nosso carro aí que está exposto. Esse livro ele tem uma peculiaridade que eu quero que você fale, que é sobre o jazz. É esse? Muita gente, aliás, a gente recebe muitos depoimentos de viajantes e a gente é muito feliz com isso, porque a gente conquistou uma coisa sem ser realmente escritores. Antes de escrever o primeiro livro, você não é escritor ainda, até você publicar o teu primeiro livro, né? E a gente tinha aquele medo, será que a gente publica ou se a gente contrata alguém para escrever a nossa história? A gente não, nós somos capazes, se a gente conseguiu viver, por que nós não conseguiremos escrever a história, né? E a gente recebe muitos depoimentos de viajantes que, através desse livro aqui, decidiram mudar completamente de vida e embarcaram em suas viagens. Tantos depoimentos legais de pessoas que às vezes não são nem viajantes, mas são pessoas que decidiram correr atrás dos seus sonhos, que eles estavam descontentes com a vida que eles levavam antes e resolveram assim, sabe do quê? Vou mudar de vida, vou seguir o meu sonho e vou... Tudo através desse livro. Esse livro, a gente sempre fala assim para as pessoas que estão com um pé na estrada. Eu falo assim, se não estiver preparado, não leia o último capítulo, porque o último capítulo é fatal. Ele é aquele capítulo que faz mexer com as pessoas. E ele é muito legal, está na 9ª edição, são quase 18 mil cópias vendidas. E transformou a vida das pessoas e continua transformando. Que foi o caso de muitos viajantes por aí. E olha que legal. Muitas pessoas nos perguntam, né? Como que vocês financiam as viagens? Nós não fomos picados pelo canal do YouTube, não é uma coisa que nós trabalhamos para os livros, e depois eu vou mostrar no final aqui que a gente também publicou um filme que foi vencedor do Festival de Cinema do Rio no ano passado, mas o nosso carro-chefe são os livros. E esse livro número 1, ele possibilitou pelas suas vendas que a gente pudesse viajar novamente, fazer a nossa segunda viagem de volta ao mundo, e foi com os recursos angariados por esse livro número 1. Isso é muito legal. Então daí fomos viajar novamente, fomos para as partes frias,
Sibéria, menos 55 graus de temperatura. Aqui está o Afeganistão, esse carro deixou o rastro dos seus pneus dentro do Afeganistão. Países que não são muito costumeiros de receber pessoas. De receber, ou as pessoas nem colocam muito em seus planos, né, visitar o Afeganistão, mas era um sonho nosso ir para lá, e nós temos histórias incríveis lá, muito legais mesmo. E o segundo livro é O Mundo por Terra, Onde Terminam as Estradas, que ele... A particularidade dessa segunda viagem de volta ao mundo é o seguinte: nós partimos com o objetivo de alcançar, dirigindo 3 pontos de latitude 70 graus norte. Isso aí é o carro já praticamente lá no Mar do Ártico. O Ártico começa em 66 graus norte e nós queríamos ir até a linha da latitude 70 graus norte no Alasca, na Noruega e na Sibéria. Alasca e Noruega, ok, tem estradas que chegam lá. São relativamente fáceis, se for para considerar também o tempo de estrada, deslocamento, né? Se não considerarmos isso, as estradas são boas. Mas na Rússia, para alcançarmos a latitude 70 graus lá, não sei se a câmera vai mostrar, mas depois a gente pode fazer Não tem estradas que chegam nessa latitude. Essa parte é a parte congelada, porque metade da Rússia é congelada, né? Exatamente. Ali nós estamos falando da Sibéria e a gente teve que planejar ir para a Rússia no inverno para que os rios congelassem. A gente dirigiu 1000 quilômetros por cima de um rio congelado para chegar na linha da latitude 70 graus norte. Então as histórias são bem picantes. Aí depois veio toda a Ásia Central, Mongólia, China, Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Tajiquistão, Afeganistão, né, que foi um outro passo grande assim que a gente deu para o desconhecido, né, porque a gente praticamente não ouve falar de como é o Afeganistão lá dentro. E enfim, retornamos, escrevemos esse segundo livro, que é O Mundo por Terra, Onde Terminam as Estradas. Depois veio um livro fotográfico e depois veio o filme, que eu tenho aqui em formato de DVD, e é um filme que fala especificamente sobre a conquista das 3 latitudes 70 graus norte, né? E é um filme que ganhou prêmio, nós somos muito felizes. Ele ganhou prêmio no Festival do Rio do ano passado e tal. E isso é uma pinceladinha assim, né, no que a gente tem de histórias aí. São 103 países nos 5 continentes, são 302 mil quilômetros rodados a bordo desse carro. Eu estou falando agora da somatória da primeira viagem e da segunda, né? Tá, beleza. Eu imagino que você deve ter muita coisa para contar, não quero dar spoiler, que leiam o livro, mas eu tenho 2 perguntas que para mim são importantes. Número 1, qual foi o momento mais feliz? Vamos começar com o momento mais feliz. Qual foi o momento que você falou assim, caramba, eu tô aqui? Que eu acredito que a jornada, ela vai acontecendo, você vai vendo muita coisa, mas teve um ponto que você tem uma memória fotográfica que você fala, caraca, isso tá acontecendo. Eu acho que existem muitos momentos, né? Imagina, nós estamos falando de 2.230 dias de viagem. Me fala um deles. O Afeganistão. O Afeganistão. Por que o Afeganistão? Eu vou te dizer por quê. A gente já tinha feito a nossa primeira viagem de volta ao mundo, percorrido mais a parte sul do mundo. Estamos falando de América, da parte da América do Sul, a parte da Austrália, Nova Zelândia, Sudeste Asiático, aí todo o Oriente Médio, subcontinente indiano, Índia, Nepal, Paquistão, Irã, Síria, Turquia, Síria, Jordânia, para entrarmos na África, para 23 países só na África, depois irmos para a Europa e voltarmos para a América do Sul. Legal, a viagem se concretizou, escrevemos o livro e tal. E quando nós estávamos planejando a segunda viagem de volta ao mundo, a Michelle, que é mais responsável pelas pesquisas e o planejamento da viagem, ela viu numa matéria, numa revista, de que uma parte do Afeganistão era possível de se conhecer. Isso ainda aconteceu antes, quando o Talibã era oposição, não era força de governo como é agora. E aquilo ficou uma pulguinha atrás da nossa orelha, assim, nós queremos ir para o Afeganistão, queremos muito. Porque quando a gente passou pelo Paquistão, nós passamos a 30 quilômetros da fronteira do Afeganistão.
Sabe, aquilo ficou na nossa cabeça e a gente não sabia se era possível, não sabia se a gente ganharia o visto. E eram muitas intempéries ainda antes de a gente chegar lá e pronto, dito e feito. Ganhamos o visto, inclusive ganhamos uma autorização para entrarmos com o nosso carro no Afeganistão e ali sim caiu a ficha. Nós fizemos uma caminhada de 160 quilômetros para conhecer um povo que vive completamente isolado nas montanhas que já pertencem ao Himalaia, que é o Hindu Kush, que é no corredor Wahan. É um lugar simplesmente maravilhoso e, sabe, depois de tanto planejamento e de tantas dificuldades, superar todas elas, chegar num país que praticamente a gente não tem informação nenhuma fora. Se você não está lá dentro, você não sabe sobre o Afeganistão. E não tinha internet na época, né? Vamos lembrar isso, não tinha essa internet de hoje, essa comunicação de hoje. Até a segunda viagem já tinha. A primeira viagem aconteceu na época da internet de fax, aquele da internet de escada, sim, super difícil. Os mapas de GPS não traziam praticamente nenhuma informação, era mais só o mapa mundi. E então, assim, eu acho que se alguém me pergunta assim, qual que é uma imagem marcante que eu tenho, é quando nós entramos no Afeganistão e estávamos livres para explorar um dos lugares mais isolados desse planeta. Ali nós estávamos realizados por ter conquistado isso, porque não foi uma tarefa fácil. Imagino que não. Outras teria sido com certeza a da Sibéria, quando a gente encarou menos 55 graus de temperatura e saímos de lá vivos, né? Porque o nosso carro, para ter uma ideia, ficou ligado para não congelar o motor 40 dias ininterruptos, 24 horas por dia por 40 dias, porque senão, pela temperatura, o óleo congela e ele cola o pistão no cilindro e você não consegue ligar o teu carro. E não existe socorro para te buscar nisso, né? Até existe, mas é muito complicado, né? Lá também é muito remoto, assim. Entre cidades nós estamos falando de 300, 400 quilômetros, né? Então, entre um ponto de apoio e outro, você viajando para aquelas estradas inóspitas, a Estrada dos Ossos, percorremos ela toda, que chega na famosa Magadan. E foi assim, quando nós vencemos e concluímos essa etapa da Rússia e cruzamos para a Mongólia, eu posso dizer assim que a gente deu aquela respirada assim, nós conseguimos. Cara, de verdade, assim. Então são momentos felizes. Sim. São momentos extremamente felizes que eu posso dizer. Aquela coisa assim de que você planeja, vai lá, faz acontecer e conquista. Né? É querer muito, são, né? São momentos de realização e são os momentos felizes da viagem. Tá. Beleza, a gente já tem um momento feliz. Qual foi? Eu sei que não foi um só. Foram os piores perrengues? Eu vi que tem uma foto ali que o carro virou. Tombou. Mas ali quando o carro tombou, nós tombamos na Rússia. E foi um tombo muito bobo, porque as estradas na Rússia, elas são elevadas mais ou menos como as nossas estradas do Pantanal, porque no verão, quando a neve derrete, aquilo vira um pântano, então eles têm que elevar as estradas para manter elas melhores, né? Só que no inverno, aquele acostamento que não existe, que a estrada está elevada, sim, cobre de neve e você não enxerga aquele buraco. E aí se você virar errado, você eu fui estacionar o carro no acostamento e não tinha acostamento, estava só tomado por neve, e o carro tombou e caiu naquela almofada de neve. Não aconteceu nada com o carro, só as coisas saíram voando lá dentro e tal, mas nem foi a pior dos momentos. Qual foi a pior? Quero saber qual foi a pior. Foi quando eu estava voltando de Oymyakon. Oymyakon é considerado a cidade no mundo mais fria, que já chegou a menos 71,2 graus. Registrado em termômetro de mercúrio, na estação meteorológica de Oymyakon. E nós passamos 2 noites lá, e foi lá que nós pegamos menos 55 graus de temperatura. E quando nós estávamos vindo de Oymyakon para Tomtor, o nosso carro morreu, porque congelou o diesel. Nossa. E isso sim foi um desespero, foi um Deus nos acuda. Foram momentos de super tensão, porque o menos 55 graus mata.
Sem o carro em funcionamento, nós não tínhamos geração de energia para manter o nosso aquecedor ligado. Então é uma bola de neve de problemas que só vai crescendo. Graças a Deus conseguimos lidar com o problema. Quando chegamos em Tormtor, o carro estragou novamente, pifou pelo diesel ter congelado, mas pelo menos nós estávamos na civilização. Mas é assim uma tensão imediata, porque o carro parado, naquele frio, começa a endurecer o motor, porque o óleo começa a endurecer, aí já tem o problema tanto o problema só cresce, Imagino. E foi a maior tensão, sem dúvida. Eu acho que nós falamos sobre esse livro da segunda viagem, tem 544 páginas escritas, mais 48 de fotos. Eu acho que pelo mínimo umas 15 páginas são dedicadas a esse momento quando o diesel congelou e o motor parou. Porque ali sim foi tenso. Imagino, cara. Eu sempre falo que quem sai do lugar tem muita história para contar. Por isso que nasceu aquela frase, história de pescador. Que o pescador tá sempre longe. E quem é que tava com ele? Era o outro pescador. Então o pescador passou a ser mentiroso. É verdade. Não sei o que aconteceu sim, mas quem tava lá? Ele é outro mentiroso. Aí nasceu a história de pescador. Enfim, pra chegar aqui... Cara, tem muita pergunta, mas eu não quero dar spoiler. Um dos livros eu vou levar. Vamos ao finalzinho aqui, porque eu quero ler o livro. Se você tivesse a oportunidade de participar de um reality de sobrevivência, você levaria quais os 3 itens no meio do apocalipse zumbi? Cara, olha que legal, né? A nossa história é de sobrevivência a bordo de um carro, né? Exatamente. E daí todo mundo fala assim, que são 3 itens indispensáveis para o carro. O carro é um item. Não, mas eu diria assim, né? Quais são... eu agora tô mudando um pouco a tua pergunta, mas depois eu vou te responder. Tá. Quais são os 3 itens de sobrevivência viajando em um Land Rover? Um pouquinho de arame, uma silver tape e uma alicate. Cara, você vai muito longe. Você vai porque isso é a frase do Fusca. Arame, silver tape e uma alicate. Caraca, né? Eu nunca imaginei isso. Agora, o que eu levaria? Eu levaria um canivete. Esse que eu tenho aqui comigo é um canivete multifunção. Mas que sim, quando ele está aqui, ele é uma coisa só, mas ele tem faca, tem tesoura. Sim, eu conheço esse. Eu acho que ele salva muitas vidas. Qual seria um terceiro item? Terceiro item tem que... É porque o carro ele já é um item gigante, você consegue fazer N coisas. Um pedaço de corda seria super importante, né? Sim. Será que seria o mais importante? Cara, você me deixou agora, eu tenho que pensar um pouco nisso aí. Não, mas isso é normal, você não é o único, tá? Não. Porque muita gente que eu pergunto não sabe o que responder, porque depende muito da situação. A gente tá falando da sua situação de sobrevivência num carro. Então é uma outra questão, tem N coisas. Mas fora de um carro, eu teria, com certeza, levaria alguma coisa para poder me manter aquecido. Isso daí também depende se você está no frio ou no calor. Sim. Mas mesmo o calor pode matar uma pessoa. Se ela está desidratada e não está alimentada, ela perde o calor do corpo. Então eu acho que alguma coisa para manter o calor no corpo, sem dúvida. Com certeza. E uma terceira, eu falei no canivete, em algo para manter aquecido. O que seria a terceira? A gente pode, talvez um anzolzinho, né? Um anzolzinho, material de pesca. Material de pesca. Com certeza. Imagina que tem alguma coisa ali, porque não é possível que você vá num lugar congelado e não vai pescar num lugar congelado. Não, mas mesmo no local congelado você pode pescar. Lá na Rússia eles fazem um buraco. Um buraco, exatamente. E eles pescam porque o rio congela só na superfície. Lá embaixo não. Congela. E você vê os Não, eu pesquei no mar num buraquinho lá de gelo. É isso, nossa. Pegava uns peixinhos pequenos assim, mas pescava. Eu tenho uma pergunta, desculpa, nasceu agora. Esse aqui é reprodução real do que aconteceu ou você contando histórias? Como é que é? Não. 100% real, gravado, produzido no momento. E o detalhe mais legal desse filme, não tinha nenhuma equipe Era só nos vocês. filmando. Era só nós. É uma coisa até que eu fico pensando quando eu vejo um reality show, né? O cara tá sofrendo lá e tal, mas tem o cara filmando, que pode pegar, em últimos casos, toma aqui essa barrinha de cereal. Só que infelizmente com a gente isso não acontece. Pode, né? Não pode.
Mas aqui era somente a Michele e eu. E uma câmera e um sonho. E uma câmera que era câmera fotográfica de alta qualidade que filmava também, né? Então hoje isso é muito legal das câmeras fotográficas que elas... Então tudo que a gente fotografava a gente filmava. E esses momentos, o filme começa nos menos 55 graus de temperatura quando o carro morreu. Nossa. Quando o carro teve um problema. Já começa bem, né? Já começa bem. Já coloca todo mundo para puxar um cobertor e assistir o filme, é muito legal. Cara, não, bacana. É mas assim, 100% do filme, os 72 minutos, são imagens produzidas lá, em campo. Nada gravado aqui quando a gente voltou. Cara, eu tô impressionado que eu ficaria 1 hora tomando uma cerveja com você ouvindo história. É, mas quem sabe a gente faça isso não, aqui até, ainda, né? Cara, tudo isso aqui vai ser publicado na íntegra, eu não vou fazer corte, porque, cara, tem histórias que precisam ser contadas. E quando eu tô falando de pessoas que viajam, principalmente a pessoa que me inspira, você é o pai da viagem do cara que me inspirou a ter um Fusca. Então, mano, não tenho palavras, que eu tava há um tempão querendo vir aqui conversar com você. Falei, não, aquele ali eu quero conversar com o tempo, sem roteiro, eu quero deixar ele falar. Porque, cara, é importante pra mim de verdade. Então, legal, obrigado. Bacana. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Um dos livros, não sei se eu vou levar o livro ou o filme, mas um deles é meu. Então, primeira coisa que eu quero te pedir, a última coisa que eu quero te pedir, dá o teu @, se você tiver canal no YouTube, agora eu sei que você falou que não é dessa, mas deixa pra eu colocar na descrição do vídeo. Então tá. Então tudo que tem Mundo por Terra, @Mundo por Terra é o nosso projeto de viagem. Tem YouTube, tem o Instagram, né? Tem o nosso site que é mundoporterra.com.br, né? Lá estão disponíveis todos os nossos produtos, todos os nossos livros e o filme, né? Para quem tiver interesse. E agora eu vou fazer um convite para você. Eu estou sozinho aqui cuidando do meu stand, mas quando você passear por essa feira, eu quero que você faça uma imagem da girafa que está pendurada no pórtico da área da África, lá, que é a área de caça. Essa girafa foi esculpida com o uso de uma motosserra. Eu queria que você fosse lá ver ela. E aí o @ que eu vou deixar para quem se interessa por escultura em madeira, feito com uma motosserra. A motosserra está até no meu carro aqui. É #Roy. Hashtag não, @, né? @Roy.Rudnick. ROY.RUDNICK. Show de bola. Lá estão as minhas esculturas e essa escultura está embelezando ali o pórtico da entrada. Vai lá e vê se ela parece uma girafa. Se ela parece, aí pode publicar. Beleza. Faz esse favor pra mim? Faço. Massa, legal. Pessoal, obrigado. Acompanhe o canal. Eu vou colocar aqui na descrição todos os canais aqui do Roy. Sigam, comprem o material dele, que ele tem muitas histórias para contar e vocês vão gostar com certeza. Eu já vou levar o meu livro ou o meu filme, vou decidir qual que eu vou levar. E é isso, galera. Se não puder fazer tudo, faça tudo que puder, faz que dá certo. Obrigadão, Roy. Já sei. Terceiro item, uma motosserra. Pronto, uma motosserra. Pô, pra mim fazer escultura lá. Exatamente. Enquanto eu tô perdido em algum lugar lá, tô lá com a motosserra. Material de corte extremo. Extremo. É isso, valeu, pessoal.